Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa. Agora teremos assunto novo, falaremos sobre past simple, o verbo to be, tá bom? Então, esse past simple são os verbos o was e o were. Então, o verbo to be no passado, ele vai ficar nessa conjugação, o was ou were, que vai significar foi, era, estava, tá bom? Então vai ter essas três significações no passado. Então vamos ver com mais detalhe. Muito bem, vamos lá. Então, o past simple do verbo to be, o was ou were, são a forma do verbo to be no passado, passado simples. Como na frase seguinte: When was Nelson Mandela birthday? Quando foi o aniversário do Nelson Mandela? How old was Nelson Mandela? Quantos anos tinha Nelson Mandela? What were the name of Nelson Mandela's parents? Qual eram os nomes dos pais do Nelson Mandela? Tá? Então aqui nós temos um gráfico para que a gente possa analisar melhor a forma afirmativa do verbo to be no passado. Tá? I was from South Africa. Eu era da África do Sul. You were from South Africa. Você era da África do Sul. He, she, it was from South Africa. Ele, ela, ou ele ou ela era da África do Sul. We, you, they were from South Africa. Nós, vocês, eles ou elas eram da África do Sul. Tá? Então, aqui eu tenho, sempre que eu estiver falando na primeira pessoa do singular, eu vou usar o was. Se for na segunda pessoa do singular, vai ser o were. Se for na terceira pessoa do singular, he, she, it, eu vou usar o was. E se for no plural, na primeira, segunda, terceira pessoa do plural, eu vou usar o were, tá bom? Uma dica que eu sempre deixo é, lembre, professor, como é que eu vou lembrar se é o was ou se é o were? Uma dica, se você está falando em singular, você vai falar was. E se você estiver falando no plural, como o we e o they, nós, vocês, eles ou elas, vai ser o were, tá? A única exceção a isso vai ser o you, porque o you pode ser no singular, you de você, ou pode ser you vocês no plural. Então fica uma regra só. Se for you, vai ser o were, tanto faz se estiver no singular ou no plural. Então fica essa dica aí, tá bom? E até a nossa próxima videoaula.